Oi, espero que esse seja um momento agradável e proveitoso. Apocalipse capítulo 16. Vamos lá? O primeiro dos 7 flagelos. E aconteceu que ouvi uma forte voz que vinha do santuário e ordenava aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacados por feridas dolorosas e mortais. Nota JP 1. A exemplo do que ocorreu no passado por ocasião do êxodo do povo judaico, quando Deus enviou a 6ª praga sobre o Egito, Êxodo 9, do versículo 9 ao 11. Agora, todos quantos compactuaram com a besta e usam seu símbolo ou marca, Apocalipse 13, versículo 16, foram afligidos por uma série de cânceres e feridas. Literalmente, úlceras dolorosas que emanam odor repugnante. Jó capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 13. O anjo e o segundo flagelo. Veio o segundo anjo, derramou a sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Nota JP 2. A primeira vida animal criada por Deus ocorreu no mar. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Agora, como na primeira praga de Deus contra os ímpios no Egito, as águas do mar deixaram de hospedar a vida e provocam morte e apodrecimento. Êxodo 7, do versículo 17 ao 21. O terceiro flagelo é derramado. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Então, ouvi o anjo responsável pelas águas declarar: Tu és justo, tu, ó Santo, que és e que eras, porquanto julgaste esses crimes. Porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e agora tu lhes deste sangue para beber, pois isto é o que merecem. Nota JP 3. Deus reluta em sua santa longanimidade em punir os ímpios. Entretanto, quando este momento chegar, o castigo será inexorável e proporcional às infrações e crimes de cada pecador. Isaías 49, versículo 26. E ouvi que do altar procedia a seguinte aclamação: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são todos os teus juízos. O quarto flagelo. Veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. Nota JP 4. Os incrédulos, ainda que sob intenso sofrimento global, não darão atenção à voz do Senhor. Suas peles serão queimadas violentamente pelos raios solares e, sabendo que Deus é o Senhor do universo, blasfemarão contra o Criador e questionarão sua bondade para com a humanidade.
Deuteronômio 28, 22, 1 Coríntios 3, 13, 2 Pedro 3, 7. Embora a finalidade última das pragas e flagelos seja levar o ímpio ao arrependimento, isso, infelizmente, não ocorrerá. Amós capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 13. As pessoas foram queimadas pelo forte calor e, colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados, para poderem render glória a Ele. O quinto flagelo. Então, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas. Nota de rodapé 5. A ira de Deus chega ao centro de comando do diabo, numa analogia às trevas que caíram sobre o Egito, por ocasião da nova praga. Êxodo capítulo 10, versículo 21 até o versículo 23. A palavra original grega trono aparece neste livro 42 vezes, sendo que apenas aqui e em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, refere-se ao trono do inimigo. Nas demais referências, 40 vezes, o termo está ligado à posição de absoluta soberania de Deus. E blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das terríveis dores que sentiam. E blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das terríveis dores que sentiam, provocadas por suas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas, para que pudessem glorificar ao Senhor. Nota de rodapé 6. Uma característica natural dos ímpios incrédulos, assim como ocorreu com o faraó do Egito, ainda que seja oculta, é o fato de interpretarem as calamidades mundiais como indiferença ou impotência de Deus, e não como motivo de arrependimento por suas faltas e pecados contra o Senhor e sua igreja. O sexto flagelo. Veio o sexto anjo e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, a fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. Nota de rodapé 7. Heródoto, o grande historiador da antiguidade, narra como os persas conseguiram fazer um desvio no rio Eufrates, que corria por baixo das muralhas da Babilônia, e o leito seco transformou-se em estrada para a invasão dos exércitos de Ciro, 539 a.C. Esse fato histórico ilustra bem a forma inesperada e rápida como acontecerá o assalto militar à herdeira dessa civilização pagã. Versículo 15 deste capítulo de Apocalipse, Isaías 11, versículo 15 até o versículo 16. Seja ela Roma ou alguma nação poderosa, dirigida pelos três grandes representantes do mal, o anticristo, a besta e o falso profeta. E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Nota de rodapé 8. Na tradição judaica, a rã é considerada um animal impuro, que também simboliza o espírito diabólico do engano. Levíticos, capítulo 11, versículo 10. A besta usará o falso profeta
para comunicar ao mundo seus planos enganosos de paz e prosperidade e vender ilusões aos que ostentarem a sua marca. Apocalipse 13:11. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Nota de rodapé 9. Ainda que, do ponto de vista humano, o glorioso retorno de Cristo esteja demorando, o crente fiel e previdente deve viver vigiando. Em grego, acordado, preparado espiritualmente para seu definitivo encontro com Deus. Apocalipse 3:18. Mateus capítulo 22, do versículo 11 até o versículo 13. O cristão tem certeza de que Jesus voltará. Será um encontro repentino, mas não inesperado para os crentes. Mateus 24, do versículo 36 ao 44. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. 1 Coríntios 15, 52. Muitos esfriarão sua fé e tantos outros cederão aos encantos da besta. Mas os cristãos sinceros e fiéis resistirão em sua fé no Filho de Deus e sua palavra. Lucas capítulo 12, do versículo 35 até o versículo 39. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 2 Pedro capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12. Apocalipse capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 14. Então os três espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Nota de rodapé 10. A expressão hebraica Armegido é aqui traduzida pelo nome de Armagedon, que é uma transliteração de a colina de Megido. Juízes capítulo 5, versículo 19, que se ergue na planície de Esdraelon. Esse é um local histórico de grande orgulho nacional para os israelitas e de impressionante valor simbólico religioso. Em Armagedon foram derrotados os cananeus. Juízes capítulo 4, versículo 2. Gideão e seus 300 escolhidos venceram os midianitas. Juízes capítulo 7. O rei Saul foi derrotado. 1 Samuel capítulo 31. E a grande rainha Jezabel foi envergonhada e morta em 2 Reis capítulo 9, versículo 33. A expressão Armagedon, 2 Reis capítulo 23, versículo 29, 2 Crônicas capítulo 35, versículo 22. Mais que uma localização geográfica, simboliza a mundial e derradeira batalha do povo de Deus contra as forças de Satanás. Salmos capítulo 3, Salmos 2:2, Isaías 5, versículo 26 até o versículo 30. Jeremias capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. Ezequiel capítulo 38. O sétimo e último flagelo. E aconteceu que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário projetou-se uma voz grave, que vinha do trono e exclamava: está consumado. Imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadoras proporções quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e a fez beber o cálice do vinho, do furor, da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas foram
aplainadas. Desabou o céu sobre a humanidade, uma tempestade com enormes pedras de granizo com cerca de 35 quilos cada, precipitou-se sobre os habitantes da terra. E eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois o seu castigo foi sobremodo grande. Nota de rodapé 11. A Babilônia, mais do que o nome de uma cidade ou nação, representa a capital do pecado, o quartel-general da personificação do diabo, a besta. Um lugar onde a cultura, a tecnologia e o paganismo se encontram para cooperar com os ideais do anticristo. Na época de João, tinha tudo a ver com o Império de Roma. Em meados do século XX, com o movimento nazista mundial, mas, nos dias de hoje, de maior exposição da tríade maldita, o anticristo, a besta e o falso profeta, será destruída por um terremoto de proporções inimagináveis. Uma forte chuva de pedra, pesando literalmente um talento, cerca de 35 quilos cada, desabará sobre os sobreviventes do terremoto. Entretanto, o coração endurecido e odioso dos incrédulos não saberá reconhecer em todos esses terríveis sinais o apelo final de Deus ao arrependimento e salvação da humanidade em Cristo. João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Deus abençoe você e sua família. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 17 do livro de Apocalipse. Feito, Lipas, só lhe deu glória.